quanto que eu preciso para movimentar a minha empresa durante o mês. Quantos por cento seria o ideal para o empresário tirar e quantos por cento ele mantém na empresa para reinvestir? Uma conta simples. Tu já tem uma previsão que vai ter um 13º e tu tira esse dinheiro de metade do ano para frente ou tu não guarda, lá no final do ano tu resolve. O meu Prolabore, ele tem que estar encaixado aí dentro. Esse é o segundo episódio, continuando a conversa com o consultor Vinícius sobre gestão financeira. Fica aí e nos acompanhe em todas as dicas e casos práticos que a gente vai estar trazendo aqui para vocês. E não se esqueça, se inscreva no nosso canal, ative as notificações, deixe a sua mensagem de contribuição e nos acompanhe para que a gente possa continuar contribuindo para o seu negócio. É que a contabilidade a gente fala que é o médico da empresa. E desde que a empresa atenda também o básico, né? Ou seja, vá no médico. Não misturar a conta pessoal com a conta da empresa. Isso já é, né, de certa forma, em micro e pequenas empresas, acontece muito ainda. Empresário que usa o cartão de crédito da empresa para uso pessoal, acaba misturando tudo, então a contabilidade pode distorcer um pouco em relação aos dados. Mas o empresário que quer se organizar, que quer ter uma visão contábil alinhada com a visão gerencial, é fundamental ter esse alinhamento. Andrei, puxando já esse gatilho, aproveitando que tu comentou sobre essa questão, porque essa realidade de misturar a conta, cara, eu posso dizer, com pequenas e médias empresas aí, vou dizer 90%. De pessoas que talvez, sejam organizados, mas não estabelecem um Prolabore, né? E eu já vi casos, inclusive, da pessoa ter aplicação. Aplicação não, né? Ter dinheiro na conta poupança, e antecipando o boleto, antecipando o cartão de crédito, pagando 3, 4, 5% de juros no negócio. Ah, mas é que eu preciso ter minha reserva pessoal. Então, tu precisa ter, mas se tu deixasse aquele dinheiro trabalhando na empresa e o dia que tu precisar fizesse antecipação, tu ia pagar muito menos juros, né, daquela operação. Então, eles às vezes acabam misturando, tirando dinheiro do negócio, colocando numa conta pessoal, até mesmo fazer um investimento pessoal. Enfim. Qual que é a pergunta que eu tenho para ti? Sobre essa questão de misturar o dinheiro. Acredito que a tua indicação... Eu vou até fazer a pergunta, mas eu acho que vai ser óbvio dizer que não precisa, que é obrigado a ter a separação, né, da pessoa jurídica com a pessoa física. Mas o desafio deles é o seguinte... Quanto que eu vou definir de Prolabore para minha pessoa? Né? Porque se eu não misturo mais o dinheiro, eu vou precisar controlar minhas despesas pessoais com base numa receita mensal. Né? Claro, isso vai variar de cada negócio, eu tenho certeza, mas quais são as dicas que tu pode dar para o pessoal para estabelecer esse Prolabore? E olha só, vou te dar uma resposta surpreendente, então. Cuidado com isso, prudência, tá? Mas o problema não é misturar. Ih, rapaz. Vai se pegar no pau aqui. O problema é não controlar, cara. Ah, não, ok. Porque assim, por quê? Porque às vezes você vai pegar o empresário... Sob o ponto de vista financeiro. Sob o ponto de vista financeiro. Não contábil. Não contábil, isso. Vamos lembrar aqui, ó. Eu trabalho gerencial. Legal, vamos encostar no contador lá. Ele tem que direcionar, né, cara? Sim. Eu, inclusive, falo isso pros meus clientes. Ó, nós trabalhamos gerencial. Toda a parte técnica, vamos pros caras aí que entendem aí, né? Sim. Mas assim, ó, por que eu falo isso? Que não tem problema misturar. O ideal, o mundo perfeito, com certeza, você está extremamente correto e eu concordo em totalidade, né? Dinheiro da empresa, dinheiro do PF, separado é o mundo perfeito. Só que às vezes, cara, inclusive eu estava com um cliente há uns 15 dias atrás. Ele estava tão enrolado os dois que não tinha como ele misturar. Tinha coisas da empresa no cartão PF, coisas do PF nos cartões da empresa, conta misturada, entrava, sabe, assim, totalmente misturado. Então como é que esse cara ele vai parar a operação e vai separar os dois? Não consegue. Mas a questão tem que saber informar o que é cada coisa. Então entra lá para aquele DRE que o Ramon sugeriu, né? Então vai lá e coloca no papel, com a ajuda também de um especialista, vai separando o que é cada coisa. O que eu gastei no PF, o que eu gastei no PJ e de qual conta foi isso. Começa dessa forma. Por quê? Porque às vezes, quando eu chego nas empresas, às vezes a gente faz alguma pergunta relacionada a quanto que você tira por mês de Prolabore. O cara fala, 5 mil. Você começa a apurar lá, o cara tá tirando 12, 15 mil. Aí que tá. Então assim, aí ele acha que o Prolabore dele tá 5. Porque ele recebe 5 no início do mês, mas aí paga a conta da... Exato. Né? Plano de saúde. Exatamente. Então, com certeza, misturar nesse sentido é ruim, tá? Mas o que acontece? Não controlar é mais ruim ainda. Entendi. Então ele tem que chegar a essa consciência de qual é o valor que ele está retirando no total da folha
e as retiradas que ele faz ao longo do mês, né? Então, controlar o que é PF e o que é PJ. Mais importante do que a questão de misturar, né? Esse detalhe que tá falando, né? E claro, e aos poucos ir migrando para, com certeza, separar totalmente. Sim. Né? Esse é o nosso objetivo fim, né? Mas começa controlando já é um grande avanço. Quanto retirar de Prolabore? Isso também é relativo ao tamanho da tua empresa, tá? Existem algumas diretrizes que podem ser tomadas para retirar esse Prolabore. Na grande maioria das vezes, eu olharia para custo fixo. Ah, legal. Custo fixo da operação. Então, assim, imagina lá que eu estou num segmento de varejo que a minha margem está na casa ali dos 30%. A minha margem está 30%. Mas Bruto. Ah, tá. Não, bruto. Sonho. A margem de contribuição, ó, lucro fechou, bruto. fechou. Vendi, paguei o fornecedor e sobrou 30%. paguei o que é variável, né? Paguei Imposto, fornecedor. peguei o variável ali, sobrou 30%. Legal. Nesse caso, vamos jogar para os 100 mil reais aí para facilitar a conta, né? Sobrou 30 mil reais. Então, nesse caso, eu tenho lá de despesa, por exemplo, algo na casa de 20 mil reais. O meu Prolabore, ele tem que estar encaixado aí dentro. Aí eu faria uma pergunta, qual que é o lucro que a tua operação consegue gerar? Vai de novo lá para os contadores. Pô, na minha atividade, quanto que eu consigo gerar de lucro? Pô, a tua empresa aí consegue gerar 10%. Beleza, então tá sobrando 30, eu tenho que gastar 20. E o meu Prolabore tem que estar ali no meio. E também não pode esgotar, né? Porque tem que ter a questão do... Também, se não ficar muito... Não sei, no meu ponto de vista, né? Se tu quer crescer a Se empresa, ficar muito pode. ajustado ali, tu não vai crescer, tu não vai ter dinheiro, vai faltar dinheiro. Exatamente. Faltar dinheiro para te fazer investimento, vai faltar dinheiro para fazer expansão. Se der algum problema ali, né, emergencial, tu vai ter que recorrer a um banco, vai ter que recorrer, porque tu não tá fazendo uma reserva, né? Total. E assim, ó, para dar um direcionamento, né, indicador. O custo fixo, média geral do mercado, custo fixo saudável, ele tem que variar de 15% a 25%. Tá. Dependendo do nicho, da atividade, do ramo e da margem de contribuição da empresa. Então, assim, primeiro você identifica a tua margem. Primeiro ponto. Depois, tenta encaixar, né, verifica como é que está o teu custo fixo e tenta encaixar ali junto. Então, pô, se esse 25% são 100 mil reais, você encaixa ali dentro. Se esse 25% são 10 mil reais, você encaixa ali dentro. Então, vamos pensar assim, o máximo do custo fixo, né, na grande maioria das vezes, é 25% o máximo saudável. E o mínimo ideal aí na casa de 15%. Só que assim, por exemplo, eu tenho atividades na área da indústria que a margem de contribuição é 7%. Nossa, Então já não encaixa. extremamente enxuto, né? Então já não encaixa essa filosofia do 15 a 25, tá? Então, Prolabore, eu olharia para margem e custo fixo. E aí quanto Aí eu quero... definiria, né? E aí Não é já definiria. vir, eu vou definir que o meu Prolabore é 10 mil. Não, primeiro analisar o que a Exatamente. empresa pode remunerar e depois Exatamente. ver se encaixa dentro daquele padrão da empresa. Só que aí tem um outro fator também, André, que eu já presenciei. Às vezes você tem lá na empresa o funcionário que está ganhando 10 mil. Sim. E você tem... Existem empresários também muito seguros. E o empresário ele está retirando menos do que o funcionário. Também recomenda-se que o teu salário, o teu Prolabore, seja pelo menos equivalente ao maior salário da empresa. Né? Porque isso acontece. Por incrível que pareça, acredito que você já deve ter presenciado, né? Tem lá um funcionário com a folha de 10 mil e o cara está tirando 2,5, 5. Né? Então, o ideal também é que você esteja ali equivalente ao maior salário da Senão tu tem que faça repensar, sentido, né? É o que a gente fala, às vezes tem empresário que... eu tô tirando 10 mil por mês, a minha empresa tá aqui vendendo, pagando as contas, não tá me sobrando nada. Tá fazendo sentido esse negócio? É isso que tu almeja com o teu negócio? Porque às vezes tem que repensar ou até mudar de ramo, enfim. Justo. Aí tudo vai de encontro com o que você falou. Tem que olhar para o lado financeiro da empresa para tomar as decisões. E um lado problemático de a gente misturar a conta da empresa com a conta pessoal é algo que tu comentaste ainda há pouco, que era com relação assim, toda empresa tem a capacidade de gerar lucro. Toda empresa nasce com a capacidade de gerar lucro. E muitas vezes o empresário que está misturando as contas, ele acaba fechando a empresa achando que ela não dá lucro quando ela dá lucro. O problema é que o custo de vida dele está mais alto do que o lucro da empresa. E não quer dizer que a empresa não é lucrativa, é só que está desajustado. Total. Então, eu já conversei com outras pessoas, eu falei, cara, de repente o teu negócio serviria muito bem para ser uma renda extra para ti.
isso que tu faz, como uma renda extra, porque ele gera ali, ó, dá pra ver, dá pra gerar R$2.000 por mês. Só que daí tu precisa de 4 para viver, pra ti não funciona. Então, se tu tiver uma renda, um trabalhar CLT, talvez fazer uma outra coisa durante o horário normal e como renda extra fazer esse teu negócio, vai funcionar super bem. Talvez um dia esse negócio fique tão grande que comporte a tua... Inclusive, Ramon, já presenciei isso com empresas, assim, ainda se enquadram em pequenas empresas, mas com um faturamento mais interessante, na casa de R$100.000. Que a operação estava muito saudável, só que o empresário estava tirando na casa de 30, 35 mil por mês. Nossa. Então, daí o empresário tem lancha, tem jet ski, tem casa de praia, entendeu? e a empresa não tem dinheiro. Exatamente. O que dá dinheiro para ele? Não é a empresa, então a empresa que tem que estar com Tem que estar na prioridade. Empresa rica, né? E o dono pobre. Tipo assim, o dono tem que viver abaixo. Mas aí o que acontece, Ramon? O que eu comento e é muito interessante o teu Prolabore, claro, ele tem que ser ajustado à tua realidade. Pô, você tem uma empresa lá que está faturando R$100.000. Pô, ajusta para você ter um Prolabore ali mais interessante, né? Você tem uma empresa que está faturando 2 milhões mês. Pô, ajusta o teu Prolabore para ele ficar mais interessante. Só que a sacada de um negócio é a retirada de lucro. Claro. Isso dá uma satisfação gigantesca, cara. Porque aí assim, pô, você tem um Prolabore lá, sei lá, na casa de R$2.000 aí, como o Ramon deu o exemplo. Beleza, só que a tua empresa, vamos pensar que ela tá gerando 5 mil mês. Lá no final do ano, ela vai ter 60 mil de caixa, se você conseguiu reter aquele lucro. Você vai lá, analisa o teu capital de giro necessário, dá para fazer ali um resgate de 30 mil. Pô, você imagina qual é a satisfação disso? E acontece, e dá para fazer. Sim. Dá para fazer. E qual seria esse percentual? Vamos conversar sobre isso. Por exemplo, uma empresa no ano deu 100 mil de lucro para facilitar a conta. Quantos por cento seria o ideal para o empresário tirar e quantos por cento ele mantém na empresa para reinvestir? Uma conta simples e bem prática de visualizar. Quanto você precisa começar um mês para viver a empresa? Com quanto você precisa começar um mês para viver a empresa? Um exemplo. Pô, com 100 mil eu começando o mês, o empresário tem essa conta, tá? Ou se eu começar o mês com 100 mil na minha conta, esse mês vai ser tranquilo. Ele paga funcionário, paga o aluguel, paga as despesas. Exatamente. E o empresário ele já tem esse número. Às Sim. vezes é 10, às vezes é 5, às Sim, vezes é 20. Ele já sabe tem. de Né? cabeça. Às vezes é no feeling, né? Mas tem. É no feeling, mas ele tem. Porque às vezes o empresário, inclusive já teve empresários que comentaram isso comigo. Pô, se eu começar o mês com menos de X valor, eu sei que vai apertar. Então assim, vamos pensar que o empresário ele precisa começar um mês com 50 mil para rodar a operação dele, que ele já viu isso no feeling. Se ele chegou lá, ele tem 150, tá? Retira cerca de 25 a 30% do valor excedente. Se ele quer ser mais conservador. Se ele quer ser agressivo, retira ali algo na casa de 50, 60% do excedente. Ou seja, precisa de 50, ele está com 150, retira ali algo em torno de até 60 mil reais. E o resto preserva em caixa. Por quê? Porque aí vem aquilo que o Ramon falou. A empresa cresce, ela precisa de mais capital de giro. Sim. Então, se esse ano eu rodei com 50 mil e a minha empresa foi saudável, talvez ano que vem eu vou ter que rodar com 80. Né? E se ela crescer só a inflação, se ela tiver um crescimento real, tu vai precisar de mais dinheiro em caixa. Exatamente. Sim. E a gente sabe que a inflação, infelizmente, não é IPCA, né? A real não é, né? A real, né? A real. Isso, muito bem. A real, né? Ela é medida pelo IPCA, mas a gente sabe que não. Então, mas temos um desafio interno lá, né, Ramon? Eu dei um desafio pro Vinícius, que era descobrir qual que era a inflação, né, Vinícius? Qual que era a inflação das nossas mercadorias. Nossa. Qual que era a inflação que é nossa... Porque assim, ó, vamos supor que a inflação é real, do que a gente vende foi de 15% e a gente cresceu 15%, a gente não teve crescimento. Tá andando de lado. Tá andando de lado. Então, pra gente saber realmente, pô, a gente tá crescendo 25%, quanto que é a inflação? Será que chega perto disso? Pô. É bem complexo, porque no ramo do supermercado os produtos subiram demais. Né? Então a gente não consegue, se a gente não tiver essa clareza de quanto foi a inflação, é difícil saber se está crescendo ou não, né? Estamos só empatando. Vai ser IPCA, IGPM e inflação brisa. Vai ter um índice interno assim. Mas cada empresa deveria buscar esse dado. Sim, porque vamos supor que o teu produto tem uma deflação. Né? Pô, teve deflação na tua mercadoria e tu conseguiu bater o mesmo faturamento, tu cresceu. Né? Só que às vezes são coisas que as pessoas não se atentam e acabam, vou medir pelo IPCA, venceu o IPCA, pô, será que
O que tu vende? Quanto que deu a tua inflação? Mas teremos esse número e o Ramon vai compartilhar com você. Esse assunto vai longe. Não é no curto prazo, né? Que fica. Mas a minha pergunta ia ser no seguinte, porque a gente destoou um pouco aqui do assunto, mas a gente estava falando sobre a questão da reserva, né? Do quanto que eu preciso para ter para girar o mês e tal. Isso. Mas uma coisa é, eu vou identificar quanto que eu tenho disponível para eu distribuir de lucro e deixar um restinho lá no meu caixa, né? E outra coisa é, quanto que eu preciso para movimentar a minha empresa durante o mês. A gente falou, no filho empresário sabe que vai gastar 100 mil durante um determinado mês. Certo, mas quanto que eu preciso ter em caixa? Quanto que é seguro eu ter? Um mês tá bom? Ou 2 meses? Ou 3 meses? Reserva de emergência. A questão da reserva de emergência da empresa. E eu não estou falando nem de uma reserva de fato, eu estou falando quanto que eu preciso ter para eu poder girar um determinado período, né? Um cálculo também partindo aí para um viés mais simples. Tá. Né? O objetivo aqui é ser o mais simples possível, né? Para a gente comunicar com a pessoa que não está lá bem estruturada, que não tem muitas vezes um departamento financeiro, que às vezes é o próprio dono fazendo esse tipo de negócio, né? Boa. Então, vamos tentar ser o mais simples possível aqui. Eu colocaria níveis de capital de giro. Tá. Né? E partindo por esse viés. Então, assim, primeiro nível de capital de giro. Eu ter um montante reservado equivalente ao meu custo fixo. De um mês? De um mês. Ah. Equivalente a um mês. Falando em varejo convencional, né? Isso. Partindo, porque às vezes o empresário não tem capital de giro, né? Sim. E aí tem um outro fator. Existe o capital de giro e existe a reserva de emergência. Tá? Isso eu estou me referindo em relação à reserva de emergência. Porque o capital de giro, ele começa o mês com 100 mil, termina o mês com 100, quer dizer que rodou aquilo ali. Girou, né? Esse é o capital de giro. Esse é o capital de giro. Tá. Então, assim, aí partindo para a reserva de emergência, começaria com o equivalente ao custo fixo de um mês. Entendi. Aí depois eu começaria equivalente à minha despesa total do mês. Buscaria esse objetivo. Se eu chegar nesse total, imagina assim, a minha empresa ela tem um custo aí de 80 mil mês. Entendi. Se eu tiver lá de capital de giro, comecei o mês com 100 mil, que esse ali é para mim girar, e eu conseguir ao longo de 1 ano, 2 anos, reservar aquele 80 para uma reserva mesmo, a empresa já pode se considerar aí na frente de 90% dos negócios. Entendi. Total. Então a tua sugestão é como se fosse degraus, né? O primeiro degrau é eu guardar o meu capital de giro e ter o suficiente para eu poder girar o mês daquele negócio. Exatamente. O segundo degrau é poder fazer um estoque de emergência relacionado a pelo menos esse valor. Do custo fixo. Do custo fixo. E se eu ainda conseguir, talvez ser mais conservador ainda, e aumentar um degrau seria aumentar para todas as despesas da empresa. Custo fixo e variável. Ter um mês das despesas da empresa. Isso aí. Muito legal. É uma bela de uma dica para a gente poder olhar para dentro do nosso negócio e entender, né? Se eu tenho esse capital suficiente, se a minha empresa está saudável ou não. Isso já é, inclusive, um indicador de que a empresa está saudável, né? Com certeza. Porque se a empresa consegue levantar esses valores, já vai ser uma empresa que não está pagando o juro de antecipação, com toda certeza. É uma empresa que não precisa de antecipação de boletos, no caso, ou de cheque especial. É uma empresa que não vai precisar de antecipação de cartão de crédito. E com certeza é uma empresa que vai conseguir fazer retirada de lucro no final do ano. Claro. Então esse negócio está girando, né? E assim, de uma forma bem simples, sem precisar de um cálculo complexo para apurar capital de giro. Né? Muito bom. E volto a dizer, né? Até inclusive nós temos que fazer uma sociedade, porque eu estou jogando muito para vocês, né? Vai buscar o contador que ele vai ter esses números aí. Não, mas não só nós, aqui é um recorte, mas todas as empresas são assessoradas por uma contabilidade. Claro. E existem N contadores muito competentes aí no mercado fiz que uma vão ajudar. aqui também. É que eu tenho um pensamento também, eu não sei se tu vai concordar ou não, que nem sempre pagar juros é ruim. Na minha visão, porque tem ainda essa cultura em vários empresários que, tô pagando juros, tô perdendo dinheiro. Eu não pago juros de jeito nenhum. Mas se tu pega um dinheiro para alavancagem, um dinheiro para que tu pague, sei lá, 2% ao mês e tu ganhe 3% e tu ganhe 4%, não foi ruim pagar juros. Tu fez dinheiro com dinheiro de terceiros. Então, tem essa questão também de, ter reserva, faz sentido, mas às vezes... tu pegar dinheiro emprestado para determinadas situações não é ruim. Desde que tu tenha uma visão e uma clareza de qual retorno tu vai ter sobre aquilo. Mas se você olhar as grandes operações, aí partindo até para uma análise de balanços das empresas listadas na Bolsa, indo para grandes operações mesmo, você vai ver que às vezes tem CEOs que tomam decisões nessa linha. Sim. Os caras têm lá de caixa 3, 4 bi,
né? Porque a gente está falando de empresa de bolsa de valores, só que eles estão alavancados com recurso de terceiro. Por quê? Porque não vale a pena descapitalizar, porque o juro deles é muito barato. É mais barato. É mais barato, às vezes, do que o rendimento daquela operação. Para o pequeno empreendedor é a mesma coisa. Exatamente. Né? Só que aí o que acontece? Ele tem o capital em casa para poder tomar a decisão. Se ele tiver o capital em casa para daí olhar e falar assim, Andrei, eu prefiro pagar juro ou não pago juro? Aí ele já tá vai numa situação confortável, Ele né? tá saudável, você entendeu? Só que às vezes o empresário ele tem que buscar qual o menor juro, né? Ótimo. E uma pergunta também bem comum, Vinícius, que geralmente acontece lá em novembro e dezembro. Chega lá 13º da minha equipe. Você, como consultor financeiro, recomenda que as empresas façam uma reserva já desde o início do ano para destinar esse valor para que chegue no final do ano e tenha aquele valor para pagar o 13º? E férias, enfim, tem empresas que têm férias coletivas e tem um dispêndio maior de pagamento, ou não? Chega lá no final do ano, tu já tem uma previsão que vai ter um 13º e tu tira esse dinheiro de metade do ano para frente, ou tu não guarda, lá no final do ano tu resolve. O que você como consultor recomendaria para uma empresa? Com certeza recomendo fazer a provisão. Né? E a provisão é simples. Vai lá, pega o valor de décimo e férias, equivalente. Né? Muitos empresários fazem pagamento de décimo e férias junto. Sim. Né? Mas vamos pensar que seja só o décimo. E divide por 12 meses e começa a provisionar já. Divide por 12 meses e ainda recomendo divide por 20 dias úteis ali. Né? Na grande maioria dos meses são 20 dias. E faz essa provisão diária. Né, deixa esse dinheiro guardadinho ali em uma aplicação. Exatamente. Para quando tiver o desembolso de fato, ter como honrar com aquilo. Porque o empresário, existem alguns empresários que já fazem isso, só que de forma alavancada. Que é o quê? Eles não provisionam, aí chega lá em novembro, tem que pagar décimo. Vai lá e pega um capital de giro, banco. E fica pagando décimo a juros. E daí fica pagando juros, você entendeu? Então ele já faz alguns empresários eles já fazem isso. Só que daí chegou lá em novembro, ele vai lá, pega um empréstimo para pagar o décimo. Eu já vi linhas de crédito só para isso no final do ano. Sim, exatamente. E daí o que ele já faz? Sabendo, né? Ele paga, às vezes, em 12 vezes. Sim. Então ele já está provisionando. A questão Só que é o contrário. Só que é o contrário. A questão é inverter, né? Então... um ponto que levantou, acabei esquecendo, mas lá quando for fazer a DRE, pelo menos na minha, eu sempre fiz, eu boto essa provisão porque te ajuda a fazer a conta. Porque realmente, às vezes vai dar lucro num mês, que tu não botou a provisão, daí quando chega lá em dezembro, estourou tudo, a tua empresa não deu lucro no ano. Sim. Então, já provisionar... É que aqui a gente está olhando para um nível de DRE um pouco mais, né, afiado, né? Do que aquela DRE, do que botar só no papel o quanto que recebi e paguei. Isso. Mas a partir do momento que tu tens esse nível ele é extremamente relevante tu lançar naquele período o custo de provisão do 13º das férias, porque... Pra te pegar o resultado real do mês. Né? Exatamente. E aí é uma questão de evolução, né? A partir do momento que o empresário começa fazendo isso, ele cria gosto por aquilo e aí ele vai evoluindo, vai deixando mais complexa e mais completa a análise, né? Tá, Pode falar? Não, pode falar. Não, eu queria fazer uma pergunta, que é uma coisa que a gente tirou da nossa empresa há muito tempo, mas eu vejo muitos empresários que ainda cometem, na minha visão, o erro, né? Vou perguntar para ti, mas de vender fiado. Ih, rapaz. Fiado na caderneta ali. O que tu pensa sobre isso? Assim, qual que é a tua visão disso? Cara, na caderneta é complexo, né? O fiado mesmo ali, Ou no cheque, tu fala? Não, o fiado de a pessoa pegar, assinar crediário próprio, no caso. Isso. Assinar um papelzinho ali e depois, no final do mês, vir pagar. Cara, às vezes não vem. Se um empresário conseguir sair dessa, é maravilhoso, né? É maravilhoso. O que acontece? Às vezes a gente pega clientes que têm essa situação ainda, né? Tem cada vez mais, de uma forma natural, o empresário ele já está fugindo disso. Só que aí, às vezes, tem aquele lá que é conhecido da minha mãe, que é parente do meu tio, que é amigo de não sei quem, né? Então ele vai abrindo aquelas exceções. Mas com certeza, se fugir disso é o melhor cenário. Até por quê? Porque se fica na caderneta, isso tem uma grande chance de não estar formalizado de forma eletrônica. Então ele não tem o registro do contas a receber dele. Então ele já vai ficar deficiente ali numa análise de fluxo de caixa, principalmente numa projeção de caixa. Então ele não tem aquela informação. E aí às vezes, né, eu combinei contigo, Ramon, que eu vou te pagar daqui 30 dias. Só que tá lá numa caderneta.
Cara, você não vai ficar preocupado, putz, ó, dia tal, o Vinícius vai vir aqui me pagar. É. Você não vai ficar controlando disso. E às vezes eu tô indo lá te pagar com 40, com 45, com 60, e você nem percebe, né? Geralmente quando a gente pega essas cadernetas na empresa, tem aquelas folhas amarelas, né? Então, cara, se o empresário conseguir fugir disso... É porque, por experiência, lá no começo, por favor, faz não sei o quê. Cara, eu lembro que uma senhora lá, R$600 ela devia pra gente, e daí o cara via ela passando na frente da nossa loja, indo comprar no outro mercado, com dinheiro, que às vezes não tinha o dinheiro para pagar a conta inteira. Então tinha lá seus R$200, R$300 e ia comprar. E isso acontece muito. E como a margem do supermercado é muito apertada, principalmente no supermercado, esse fiado tem que sumir. Porque se tu ficar... Tua margem final lá é 5%. Pô, se 5% dos teus clientes não pagarem, não valeu a pena a venda inteira. Então, e tu não vai perder 100% deles quando tu corta o fiado, né? Não vai, não vai. Vai perder uma parte. Alguém vai ficar bravo contigo, mas faz parte. Amizades também. Amizades. Talvez tu perca os clientes que são ruins. Que não vale a pena pro teu negócio. Só que o próprio cliente ele já está se adaptando a isso, né? Sim. O próprio cliente, você pode ver, são poucos ainda que têm exigido. É mais quando já tem aquela rotina, principalmente empresas familiares, né? Que passa do pai. Como é o caso do Brisa, né, Ramon? Sim, teu pai ainda está na operação, mas aos poucos vocês estão assumindo, né? Então aí vai ficando aquela rotina da caderneta, né? Mas aquilo ali foi uma coisa que foi bem no começo lá, a gente só viu, falou assim, não tem como, já corta. E a gente não abriu para mais ninguém. Entendeu? E até tem um risco também, né, Ramon? Tu falou da caderneta, mas boleto também tem risco, cheque também tem risco, que muitas empresas trabalham. E uma frase que eu nunca esqueci desde que eu estudei gestão financeira é melhor não vender do que não receber. Porque o empresário que só pensa em vender o produto, ele vendeu um produto no cheque e ele não recebeu aquela venda, ele teve custo de pagar o produto, custo de estocagem, não recebeu. E outro cliente poderia ter ido lá e queria comprar aquele produto, não tinha mais porque ele acabou vendendo e não recebendo para outro. Ou seja, não é somente vender. É vender de uma maneira que você tenha a garantia que vai receber aquilo. Óbvio, não 100%, mas tentar usar esses meios que a gente tem hoje para conseguir receber. Né? E o cliente que ele pega vai fazer um pagamento desse, ele acaba fugindo, né? Tipo, ele não vai ser bem atendido ali. Sei lá, cara, é uma coisa que não funciona, né? Se conseguir cortar... Vai se estressar com ele. Não vai afetar lá o coração da empresa, a empresa vai estar saudável, porque vai ter dinheiro no caixa, vai ter recebível se quiser antecipar, enfim, né? Essa questão do boleto a gente tem bastante lá para a Serra. Nossa área é muito forte no agro, né? Então, um empresário lá, ele já está habituado a isso, e o consumidor do agro também, dele comprar e pagar na safra. E geralmente, então, ele começa a comprar vamos pensar assim, desde maio, junho, para pagar lá em abril ou maio do outro ano. Então é uma lacuna aí de prazo bem interessante. E aí a gente vê que volta e meia dá choque nessas operações. Só que aí assim, tudo depende da atividade que você tá. Qual que é a questão? O Ramon muito bem colocou. Mercado tem a margem mais justa. Então o mercado não tem condição de ficar dando tanto prazo. Né? Pô, cartão de crédito só fazem uma, nem fazem mais vezes, né, Ramon? Não, é só no crédito à vista. Crédito à vista ali que vai dar 45 dias em média, né? Não, é 30 dias. 30 dias já debita. Legal. O nosso é D2, né? O nosso a gente bota em D2 porque o percentual... Compensa, faz sentido. Fechou. Só que qual que é a questão? Toda vez que você dá prazo, você ganha em margem. Né? Não tem como o cliente te pedir prazo e margem. Então ele vai ter que optar por um dos dois. Exatamente. Então vamos pensar no caso do agro. As empresas do agro, elas conseguem ter uma margem maior, muito maior do que o supermercado. Por quê? Porque elas precisam ter um ciclo financeiro de 12 meses. O cara começa a comprar abril desse ano para pagar abril do 26. Então ele consegue ter essa margem maior. Só que aí entra muito aquela análise do crédito, né? Aí a análise de crédito ela tem que ser bem afiada. Então vender a prazo não necessariamente é ruim. Tem que entender em qual nicho você está. No varejo, né? No varejo não suporta a venda a prazo, né? Eu sei que, por exemplo, as lojas Avan, elas dão crédito. Muitos colaboradores que às vezes não conseguem tirar um cartão de crédito, a Avan lá libera para eles 8, 10 mil reais para eles comprarem. Onde eles vão comprar um celular quando eles querem? Lá. E pagam mais caro.
né? Mas a Avan tem uma baita de uma equipe. Acho que a operação deles, ela tem quase 10% da operação é só voltada ao setor de cobrança. Justamente para eles conseguirem reduzir isso aí. Eles sabem que vai ter inadimplência, mas eles botam a margem mais alta e daí para eles faz sentido. Acho que é justamente a conta de cada negócio. Pô, que daí a inadimplência compensa. Isso. Né? Então, esses negócios, por exemplo, eles trabalham às vezes com inadimplência na casa de 3%. Mas eu já fiz um estudo uma vez sobre o Queires, né? Muito forte aqui no estado. Quem que ganha mais dinheiro? A loja Queires ou a Crediling, que é a operadora financeira do Queires? Muito mais dinheiro do que o Queires, muito mais. Porque ali ela vende crédito, ela vende dinheiro. Quem vai lá no Queires comprar um micro-ondas, que é R$1.000 à vista, ele quer saber se ele vai pagar 120, 150 por mês em 20, 24 vezes. E a taxa de juros é altíssima. Então, ela ganha muito desse tipo de cliente no prazo, vendendo no cartão. Antigamente tinha carnê, enfim. E até hoje vende dinheiro, porque ela tem um crédito lá da Crediling. Então, e aí, pensando para o ramo do supermercado que só vende à vista. Mas nada impede de um supermercado. Por exemplo, eu estou indagando aqui uma pergunta. Se a sua compra for a partir de R$1.000, o que impede de tu fazer em 3 vezes e tu cobrar um adicional de 10%? O Andrei, você quer responder Faz primeiro? sentido. Não, pode. Eu acho que o cliente não aceitaria isso. Mas que por que eu- em uma 10% loja a que ele mais. vai comprar um eletrodoméstico, ele aceita Eu acho que pagar tem mais a ver 15%? com se o bem é durável ou o bem é para consumo. Porque, pô, senão tu vai se enrolar as pernas. Todo mês tu compra R$1.000, vai parcelar em 3 vezes, o primeiro mês vai dar certo, o segundo Porque tem mês, posto já de terceiro. combustível fazendo isso. Tem. Combustível Que é um outro que era só a problema, Vice, hoje né? tem vendendo combustível em 3 vezes. Só que tu paga mais caro. Porque às vezes o consumidor ele quer ver quanto que ele vai pagar. O consumidor pode estar apertado ali, poderia fazer isso como se fosse uma espécie de empréstimo, realmente. Porque Isso. daí, vou parcelar que tuas compras em 6 meses, mas vai ter um acréscimo de tanto. Aí, Uma receita financeira? mas aí eu entraria em uma situação antes. Qual que é o meu ciclo financeiro? Como é que eu estou pagando a minha mercadoria que está entrando? Por exemplo, posto de combustível fazer isso é uma estratégia bem agressiva. Sim. Sim, ele paga com 7 dias, né? Pô, ele paga com 7 dias e às vezes vai vender com 30, 60 ali, né? A gente tem situações de postos de combustível que às vezes se complicam por conta disso, né? Ele compra ali com curtíssimo prazo e dá prazo para recebimento e ainda tem inadimplência às vezes lá no futuro, né? Até a gente teve casos nas empresas lá do setor do ramo agro, aonde teve essas indagações, Andrei. Justamente isso. Cara, o financeiro, já diz o Warren Buffett, né, o investidor americano lá, o maior investidor financeiro. O melhor negócio que existe é um banco. O segundo melhor negócio que existe é um banco ruim. Então, assim, trabalhar com dinheiro é o melhor negócio, né? Os bancos e as financeiras, elas vão ganhar muito. Só que esse é o core business dela. Isso é o que eles sabem fazer. Entendi. Eles emprestam dinheiro. Então, assim, pô, se você pedir para mim fazer uma análise de crédito, ou pedir para o analista de crédito do Bradesco fazer uma análise de crédito para entender a capacidade de pagamento do cliente, qual vai ficar melhor? Não tem nem dúvida que vai ser o analista do Bradesco. Então, assim, é o core business deles. Eles sabem trabalhar com isso. Eles têm a margem já calculada, eles têm o percentual de inadimplência, eles têm várias estatísticas que facilita isso. Eu diria para o cliente, para o fornecedor, para o empresário, cuidado em querer ganhar em todas as pontas. Porque a gente já viu isso em empresas lá do agro, lá na região lá da Serra Catarinense, aqui da Serra Catarinense, né? Empresários que quiseram ganhar na margem do produto e no juro financeiro. Tivemos, inclusive, uma operação que está rodando agora, de um cliente nosso, uma operação de 10 milhões, que, infelizmente, o produtor teve prejuízo na safra e simplesmente não pagou. Ele está enrolando essa dívida de 10 milhões. E daí, ó, o tamanho do rombo do fluxo de caixa do cara. Sim. Então, assim, e por quê? Porque ele tinha a opção de financiar isso por meio de um banco, né, e jogar a dívida para o banco, e o banco que vai se virar, ou pegar para ele e ganhar o juro da operação. Tá, mas voltando pro varejo, hoje já tem atacadistas que fazem isso, não fazem com cartão próprio? Algumas Eu não redes. sei se eles cobram a mais por isso. Te confesso que eu não sei. Eu não sei se é diferencial competitivo, né? Se eles estão só trabalhando, porque assim, os atacarejos estão se picando, né? Se matando ali. Então, Sim. o diferencial competitivo deles, eles estão sempre querendo criar. Antes não aceitavam nenhum cartão de crédito. Exato. Agora todo mundo aceita cartão de alimentação. Antes não ofereciam serviço, agora já tem padaria, já tem açougue lá dentro. Então, assim, a margem deles está cada vez espremendo mais. Eles estão tentando safar. Talvez seja um caminho. Ramon, só que isso são operações grandes.
Grandes. Tem volume. Grandes de fato. Grandes, bem grandes. Grandes, bem grandes. Justo. Aí, o que acontece? É aquela escala do capital de giro que você me perguntou ali, os nível 1, nível 2, nível 3. Cara, o grande, ele tá jogando outro jogo. Entendi. Ele tá jogando outro jogo. Ele tem outros parceiros, ele tem frentes. Citei casos ali de empresas listadas na bolsa, que tem 4 bi em caixa e toma o dinheiro emprestado. Então, uma empresa dessa, ele entra aqui na região de Florianópolis, por exemplo, e ele quer dominar a praça, ele não está preocupado. Conversávamos disso, Ramon? Ele não está preocupado se vai gerar lucro a operação dele ou não. Ele quer quebrar a concorrência. Quer fortalecer a marca? Então, ele vai jogar prazo lá em cima, vai dar condição e preço baixo. E ele vai dominar. Só que daí, aqui é uma operação dele de 5 mil lojas. Então, uma operação que é prejuízo, não faz diferença no bolo. A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai se basear nessas operações. Exatamente. Muito grandes. Até a ideia do Andrei, só para concluir, daria para fazer alguma coisa nesse sentido, teria que estudar um pouco melhor, mas, por exemplo, eu parcelo em 3 vezes para ti, se eu antecipar esse valor em 3 vezes, vai me cobrar 5%, eu cobro 6%. Fechou. Não, beleza, tá legal. Ofereci algo para o cliente e estou com um caixa ok. Dá para fazer alguma coisa nesse sentido? Dá, ciclo financeiro. Sim. E quando a gente vai se comparar com outros mercados, que daí é o que a gente está conversando, eu acho que dá para a gente entrar nesse assunto, a questão do benchmarking. Onde eu busco uns números para eu comparar o meu negócio? Onde eu vou atrás, será que a minha margem final tá ok com relação ao mercado? Será que um indicador de perdas no FLV tá eficiente? Onde eu vou buscar esse benchmark, essa informação? O benchmark são números de referências, para fazer uma introdução aqui. Então, toda vez que eu busco benchmark, eu estou buscando indicadores de referência de empresas no mesmo segmento de atividade para mim ter um balizador. Então, por exemplo, a gente citava ali essa questão do 15% a 25%. Isso é um benchmark de custo fixo. Sim. Isso baseado em quê? Em vários estudos de N setores, onde você tem um padrão de custo fixo e identifica que aquele padrão é saudável para a operação. Então, um benchmark nada mais é do que você olhar para o mercado e buscar indicadores saudáveis que você pode utilizar como critério de comparação. Tá? Então, assim, aonde buscar esses indicadores? Primeiro, buscaria com as pessoas que estão próximas a mim. Então, volta na contabilidade. Eu estou ali com material de construção. Vou até a contabilidade e pergunto qual é a margem ideal do material de construção, qual é a lucratividade ideal, qual é o custo fixo ideal. Depois, eu vou para especialistas financeiros, pessoas que estão no mercado ali e que têm esses padrões. Então, por exemplo, consultorias financeiras vão ter esses padrões. Por quê? Porque, sim, está vendo aquilo ali todo dia. Já estudou várias vezes, tem aqueles números. E depois vou para empresas listadas ou de capital aberto de fato. Que aí, claro, aí tem aquilo que a gente inclusive conversava, Ramon? Que são realidades gigantes, então ela pode destoar. Só que dá um norte. Principalmente quando o número do benchmark de uma empresa listada em bolsa, por exemplo, é melhor do que o nosso. No sentido de margem, no sentido de retorno de lucratividade. Então, se você conseguir fazer essa análise e desdobrar esses números, você consegue ter um norte. E o melhor benchmark, quando você tem dificuldade em buscar pontos de referência, é o benchmark histórico. Então, é olhar a tua mesma atividade, olhar, por exemplo, há 6 meses atrás, 1 ano atrás, e comparar os índices da tua atividade de antes com agora. E pega lá o teu melhor resultado histórico e aquele ali é o teu balizador. Então, às vezes a gente tem isso. A empresa lá, no mês março de 2022 foi o melhor resultado dela. Pego aquilo ali como balizador de benchmark. Até porque as operações, por mais que eu vou me comparar, fazer um benchmark com, sei lá, o Grupo Pão de Açúcar. Cara, tem muitas variáveis ali. Tem muitas coisas que na minha operação eu preciso fazer, eu acho que tem que ser feito, eu tenho que oferecer mais serviço, eles oferecem menos serviço, e isso vai impactar diretamente nos resultados e no número. E uma outra coisa que eu fico sempre com o pé atrás quando eu vou olhar os números da Bolsa é porque eu sinto que o gestor, o cara que está colocando os dados ali, ele está sempre querendo maquiar. Não sei se é maquiar a palavra certa, mas está sempre querendo mostrar
algo melhor do que realmente é. Né? Então, às vezes tu vai olhar e falar, mas eles estão tendo esse resultado. Às vezes são tendenciosos a uma informação que eles querem. Americanas. Sim, Vou acompanhar eles. Mas eles estão fazendo isso, tá dando super certo. Não, estourou, tá dando né? uma merda. Então, assim, essa é a minha dúvida. Uma vez eu escutei num curso um gestor de uma dessas grandes redes que eles falavam que depois que fechava o trimestre, no dia seguinte ao trimestre era o dia que eles mais recebiam mercadoria. Eles naquela semana anterior, eles meio que proibiam os fornecedores de emitirem nota contra eles para que eles conseguissem ter um estoque mais baixo para o número ficar mais bonito. Entendeu? Então era menos contas a pagar, era mais dinheiro em caixa, mais valor a receber. Então ficava um número maquiado, de uma forma... Estratégica, né? Isso, mas para maquiar. Sim. O objetivo deles era chegar naquela informação para ficar bonita. Informação mais bonita. Então é só esse cuidado também que a pessoa tem que ter, esse filtro, para entender, será que esse número é o... Eu também complementaria, porque às vezes o empresário ele se sente muito sozinho lá, seja de comércio, de indústria, de serviço, e ele quer ter um comparativo para saber se o negócio dele, aquela margem tá ok, se o custo fixo dele tá dentro ou não. Eu até instruiria também a procurar associações de classe, federações, onde tem até núcleos setoriais de determinados de indústria, de serviço, de comércio, que vão ter outros empresários ali que vão trocar essas ideias. Então, se o empresário ele ficar somente na sua empresa, com a cabeça lá só no seu negócio e não sair para fazer cursos, participar de ações, participar de eventos, congressos, enfim, ele não vai ter esse tipo de informação que vai ajudar, consequentemente, no crescimento dele. Então, é indicado também, além desses dados que você falou, procurar essas entidades, né, que eu tenho certeza que vai contribuir muito. Com certeza. Então, eu participo hoje de associação comercial, onde a gente trata lá diversos assuntos de forma voluntária que os empresários que estão lá têm acesso a alguns dados que a própria Federação do Estado fornece de crescimento da cidade, que ele pode fazer um projeto de viabilidade, enfim, que são relevantes. Então, o empresário ele tem que sair um pouco também da operação e buscar isso para poder evoluir financeiramente também no seu negócio. Concordo. E para ter onde se basear, né? Para ter no que se basear, dá para chegar lá. É claro que às vezes a gente não sabe que é impossível e vai lá e faz, né? Tipo, não sabia que era impossível chegar nesse número, cheguei. Então, mas é muito importante a pessoa conseguir se basear nisso sim. Total, com certeza. Ótimo. A gestão financeira, ela é muito ampla, né, Vinícius? Se a gente fosse falar aqui, a gente falou de ciclo de estocagem, a gente falou de ciclo financeiro, de margem de contribuição, de DRE. A gente não falou de formação de preço de venda, que daria um podcast só para formação de preço de venda, por exemplo. É verdade. Que envolve tudo isso que a gente comentou, de custo fixo, de margem, qual que é a margem que eu vou ter no meu negócio, se eu vou trabalhar com uma linha de produto com margem menor ou maior, enfim. Planejamento estratégico, como fazer um planejamento estratégico, também daria outro podcast só disso aí. Então, você que assistiu a gente, deixa aí nos comentários a sua dica, sugestão de assuntos relacionados ao que você queria que a gente falasse sobre gestão financeira. Quem sabe a gente poderá fazer um outro episódio aqui com o consultor Vinícius para trazer esses assuntos em tona. Pois o planejamento estratégico ele também vai ser o norte e direcionamento de qualquer empresa. É igual a gente fala, né, Aurino, quando a gente ministra curso, que é um barco que está lá no mar. Se ele não tem direcionamento de onde ele vai, de onde ele quer chegar, é igual a sua empresa. Ela vai ficar para qualquer lugar, né? Vai para qualquer lugar. O vento leva, né? Então, eu acredito que o conteúdo tratado aqui ele tenha sido muito valioso. São insights, provocações, como você comentou, para que o empresário, o gestor, ele possa tomar e saber financeiramente como tomar as melhores decisões do seu negócio. Porque eu falo, os números eles não mentem. Não mentem. Não sei se você quer contribuir com mais alguma informação, com mais alguma dica para quem está além de todas as contribuições que ele deu até hoje, né? Até nesse momento. Foram várias aí, a cabeça sai fervendo, né? Mas... Não, eu fico contente por poder contribuir. Espero ter contribuído, em especial o empresário que está em casa aí, né? Como eu comentei, fiz algumas provocações aqui. Quis dar uma cutucada na ferida, porque acho que esse é o objetivo também, né? Isso faz com que o empresário busque o algo a mais, busque o algo diferente, porque na realidade o empresário ele já faz isso, ele já busca o algo a mais, né? Só que também ele precisa olhar um pouquinho para a operação dele, e nesse sentido ele precisa ter esse cuidado na gestão financeira, né? E também quero falar que não é culpa do empresário, às vezes a empresa ela está numa situação financeira
não saudável, né? Vamos usar um termo aí mais sensível, uma situação financeira não saudável. Por quê? Porque, cara, se o cara trabalha em mercado, pô, ele vai se preocupar em ter a melhor mercadoria e atender o cliente e fazer o negócio acontecer. Se ele trabalha com açougue, ele vai se preocupar em ter o melhor corte. Se ele trabalha com material de construção, ele vai se preocupar em ter os melhores produtos ali. Ele vai se preocupar com o ramo dele. Então o empresário ele também não precisa esquentar a cabeça com isso. Só que ele precisa ter a consciência que ele tem que ter pessoas que vão ajudar ele a tomar decisões. E aí, financeiro, para fechar aqui a minha fala, o financeiro é comando e controle. É comando e controle. Então, assim, o financeiro, quanto mais sistêmico, melhor. Tem um orçamento, tem as métricas, tem a meta. Joga isso aí pro empresário, o empresário vai atrás dessas metas porque ele sabe fazer. O empresário, ele sabe vender, ele sabe comprar, ele sabe gerir, ele sabe o que vai dar certo. Sim. Então, ele precisa o quê? Ter alguém que dê as métricas. Busca a venda de X, compra Y para buscar o lucro W. Legal. E deixa acontecer. Sim. Acho que nessa pode. E é uma evolução constante, né, Vinícius? Porque nenhuma empresa, ou a grande maioria, não começa já com um sistema estruturado, com processos estruturados, com um fluxo de caixa, com DRE. Ela começa aos poucos. Então, ela começa lá com Excel, daqui a pouco ela aprimora para um sistema, daqui a pouco ela aprimora para um DRE, e ela vai evoluindo conforme também o crescimento da própria empresa, buscando profissionais capacitados para que possam estar aumentando o nível do seu negócio. E é justamente isso que eu ia comentar, assim, que a gente nunca aprendeu sobre gestão financeira, a gente nunca aprendeu sobre dinheiro. Fórmula de Bhaskara, nunca usei. Mas tive que decorar. Mas, assim, nada sobre dinheiro foi ensinado pra gente. Então, assim, cabe ao empresário agora buscar esse conhecimento. Espero que esse podcast, né, ajude de alguma forma, traga alguma luz ali para alguma dúvida, mas que ele continue buscando esse conhecimento e sabendo que tem sempre algo a melhorar, algo a evoluir também na gestão financeira. Isso aí. É isso aí. Excelente. Perfeito, pessoal. Esse, então, foi mais um episódio do Papo de Mini. O papo que transforma o seu negócio. A gente vai deixar aqui o nosso contato. A gente pede encarecidamente que quem puder, faça a curtida aqui nesse vídeo, que siga a página, siga o nosso Instagram, que é @papodemini, para que a gente consiga estar criando mais materiais, para que a gente consiga estar trazendo mais assuntos relevantes para o nosso podcast e consiga contribuir para vocês que estão aí assistindo, tá bom? O meu @ é @aurino.martins. Andrei, pode deixar o teu contato para quem quiser falar contigo? O meu é Andrei com YP Santos. Ramon? O meu é @Ramon Junks. O Junks é JUNCKES. E por fim, Vinícius, se alguém que esteve aqui assistindo com a gente, que permanece nesse momento agora, quiser entrar em contato contigo, como é que deixa aí o teu contato, a tua fonte de que essas pessoas consigam acessar os teus conhecimentos, né? Pode buscar lá no Instagram, @odiasvinicius. Certo. Ou @agorecompany vai nos localizar lá. Perfeito, então. Pessoal, muito obrigado e até o próximo episódio de Papo de Mini.